Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é André Aguiar. Estamos juntos hoje aqui para o podcast Tech Faz Sentido, o podcast que fala de tendências, tecnologia, negócios, carreira, de forma leve e descontraída. Hoje temos aqui Heloísa Barreto, nossa diretora de Gente e Gestão da Certsys, ESG também e Transformação Digital. Bem-vinda, Elo. Muito obrigada, um prazer estar dividindo mesa aqui, aprender e dividir conhecimento e sair daqui com uma mochila cheia de conhecimento da galera também, né? Do meu corner esquerdo, ao meu lado aqui, temos ele, Alexandre Abdala, que é Head de Agilidade, Digital Products, Squads, cara que tem de certificados o que eu tenho de anos de vida. Bem-vindo, Ale. Fala, galera, prazer enorme estar aqui com vocês, com essa mesa espetacular. E vamos bater um bate-papo descontraído e aprender bastante aqui com o nosso convidado especial também. Já que já introduziu, temos ele que é fundador da Skill Place, é também autor do livro Meu Emprego Sumiu. Exato. Exatamente, esse é o nome do livro. Muito bem-vindo, Fernando Barra, aqui com a gente hoje. Bom, prazer estar junto com vocês, obrigado pela oportunidade. Vamos trocar papo, que é aí Fernando, que a gente aprende. Fernando, para começar já, eu li o título do seu livro, dei uma folhada nele também e eu queria saber, cara, eu vou perder meu emprego, é isso? A tendência é que o seu emprego suma, não é nem perder. Esse papo começou, é muito curioso, em 2017. Tenho 25 anos no mercado de tecnologia, os últimos 15 anos eu trabalhei na IBM. E na IBM eu trabalhei em várias áreas, sempre focada em software. E eu cheguei na IBM já de uma compra de uma outra empresa. A IBM comprou uma empresa canadense chamada Cognos, que era especialista em análise de dados, business intelligence, analytics. E aí eu segui carreira por bastante tempo na IBM nessa área. A IBM foi consolidando do BI, do analytics. A gente chegou na inteligência artificial lá para 2016, 2017. Foi quando isso começou forte aqui no Brasil, né? Quando a IBM já estava com o produto consolidado e levando para o mercado. E coube a mim, mais uma série de outros profissionais, rodar o Brasil indo num monte de empresa apresentar o que era a inteligência artificial. E era uma época que a gente não tinha Siri, não tinha Alexa, esse negócio de falar com uma máquina, a máquina responder falando era meio mágico, era até legal fazer apresentação. Bem-vindos ao mundo do Watson, ele falava, respondia, impactava. Mas toda empresa que eu passava e falava sobre isso, geralmente no final o pessoal vinha e falava, pô, muito legal, aprendi bastante sobre inteligência artificial, o que é, as possibilidades que a gente tem de usar essa plataforma aqui dentro, mas olha, eu queria te pedir um favor, se você puder não voltar e não apresentar para o meu chefe, tá ótimo, eu vou ficar mais feliz, porque se isso aí começar a rodar aqui dentro, meu emprego vai sumir. Aí a gente ria, era uma brincadeira, mas eu ia em outra empresa e geralmente vinha exatamente a mesma frase, eu ia em outra empresa. Geralmente era um evento só, então, Fernando. Exato, você ia lá. eu falava, cara, não é possível. E aí, já estudando inteligência artificial, eu falei, eu vou estudar um pouco do futuro do mercado de trabalho e eu já tinha vontade de escrever o livro, foi aí que surgiu o livro com o nome Meu Emprego Sumiu. Que está aqui. Excelente, hein? A gente vai deixar o link na descrição aqui do vídeo também, para vocês adquirirem tanto virtual quanto impresso, né, Fernando? Mas e aí, como entra também o papel do chefe, do líder, nesse caso em que eu, funcionário CLT tradicional ali, de certa forma, meu emprego some e o meu gestor, como que está nesse processo também? É bem legal. Acho que tem duas vias isso, né? A primeira, eu até falo no primeiro capítulo, e abro o livro falando isso, eu digo assim, o meu emprego sumiu, mas o meu trabalho não. Então, estudando o futuro do mercado de trabalho, para poder entender o que ia acontecer, eu tive que olhar para o passado. E a gente percebe um ciclo que se repete durante a história da humanidade a todo momento. Sim. Então, o homem descobre uma tecnologia, o objetivo dessa tecnologia é resolver algum problema ou executar alguma atividade humana. A gente deixa de executar aquela atividade, a tecnologia faz. Se essa tecnologia for boa, ela é muito disseminada, e uma vez que ela é muito disseminada, a tendência é a gente entrar numa disrupção. Gera um novo problema, a gente tem uma disrupção, e já que ela está fazendo muito aquele trabalho, aquela atividade humana que antes o ser humano fazia, antes de descobrir aquela tecnologia, a gente precisa reinventar a forma de trabalhar. E isso são ciclos. Então, se a gente for lá para trás, 5.000 anos atrás, a gente vivia em pequenos grupos,
né? Até 30, 20 pessoas lá Era possível, né? no livro do Sapiens, lá do Yuval, ele fala bastante isso. O nosso trabalho ali era ou caçar um animal, né? Ou colher um fruto. Uma atividade, né? Era atividade, o profissional do futuro, da época ali, era quem corria mais, subia mais alto numa árvore. Sim. E ali foi a época que a gente, pelo menos é o que a gente tem descrito, que descobriu a primeira tecnologia, que foi o fogo. Sim. Sem dúvida. Então ela foi uma baita tecnologia, a gente usa ela até hoje. E com o fogo o homem conseguia encurralar, colocando fogo em determinado território, encurralar os animais, era mais fácil caçar. Já não precisava mais ser não o cara que precisava mais corria correr e ir sim. atrás. Sensacional saber dominar o fogo, passar um pedaço para cada um ali, usar isso. Acabou um pouco a época do sushi, a gente começou a entrar na época do rodízio, porque eles começaram a esquentar a Dois carne, bons, né? Mas as opções... extremamente interessante. Só que de tanto usar essa tecnologia, o homem acabou colocando fogo e perdendo o controle em grandes regiões. Não tinha mais animal para caçar, não tinha mais fruto para colher. A tecnologia gerou uma disrupção, a gente precisou inventar uma nova forma de trabalho, e aí que vem a revolução agrícola. A gente foi aprender a plantar. O profissional do futuro que corria e caçava um animal já deixou de ser importante. Aquele que sabia olhar fases da lua, qual é a semente, eu vou enfiar debaixo da terra, aquilo vai crescer, passou a ser o profissional do futuro. Então foi a primeira vez que a gente teve uma disrupção por tecnologia. Plantando, a gente começou também a usar tecnologia para encontrar ferramentas para fazer melhor esta plantação, para poder aumentar a revolução agrícola. Essa ferramenta virou um trator, que depois virou uma máquina, que foi para dentro de uma empresa. Mais uma vez, a tecnologia disseminada, o homem deixa de plantar e vai trabalhar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. E é a primeira vez que a gente vê a palavra emprego. Sim. Até aí era só trabalho. Sim. Por isso que eu abro o livro falando, o meu emprego sumiu, o trabalho não. O trabalho sempre existe. A forma de trabalhar, ela vai mudando ao longo da história. Cortella fala muito isso, inclusive, Total. Né? Exato. Tem até um livro dele, Sim. Por que fazemos o que fazemos, fazemos. que eu acho sensacional, do professor Cortella. Então, a forma só vai mudando. Essa máquina também virou... foi a vapor, mecânica, elétrica, virou um computador, que virou um software, que hoje está na nuvem, que está no metaverso. E o que eu percebo é que a gente, de fato, está mais uma vez numa disrupção tecnológica e a gente vai encontrar uma nova forma de trabalho. Não é essa forma que a gente tem, vinha da Revolução Industrial. Isso. Qual que é essa nova forma? A gente está testando agora. E aí a provocação do livro. Então, eu acho que sim, o emprego some, o chefe não deixa de sumir, o trabalho não deixa de sumir, a gente só precisa encontrar um significado e começar a trabalhar de uma outra forma. E tem um lance aí, Fernando, que eu penso, até com a minha cabeça de profissional de marketing, né? Quando eu estava na faculdade, ainda inventaram o Facebook no meio da minha faculdade, eu sou daquele que não sou o primeiro a pular, tá? Eu fiquei ainda resistente ali com o Orkut por um tempo. Ainda existe o Orkut. Ainda existe o Orkut. Eita, tô velho, entreguei. E dá pra voltar, e aqui vai inclusive. entregar Dá pra tudo. voltar. Daqui a pouco a gente vai falar da máquina de datilografia, do BIP. Pois é. Exato. E aí, nesse processo, cara, que entrou o Facebook, eu tava fazendo uma faculdade que ao sair dela já era completamente outra, né? E aí, eu como profissional, desde aquela época, vim ouvindo que isso aqui vai mudar o futuro do seu emprego, isso aqui vai... Daqui 3 anos sua área não existe mais, daqui 5 anos sua área não existe mais, daqui 10 anos... E ela vem existindo. Então, como que é esse processo para você, cara, de os profissionais se adaptando, tanto a redes sociais, nesse caso que eu citei, mas no fluxo de trabalho, de comunicação, que, antigamente um e-mail demorava 7 dias para chegar, que era uma carta, hoje eu tenho o e-mail aqui, tenho no computador, tenho num chat, tenho em qualquer canto. Então, como que é a nossa relação para você de velocidade de comunicação e se de fato existem profissões que para você estão extintas, digamos assim? Perfeito, excelente pergunta. Existe uma frente meio apocalíptica, que fala que o mundo vai acabar e os robôs vão dominar, vão matar, Skynet, que eu acho que a gente tem um certo exagero, mas a humanidade vive em evolução e vive em mudança. Então, a gente tem pequenas mudanças na forma de trabalho, até ter uma grande disrupção e aí sim uma revolução, onde a gente consegue colocar pontos, como eu falei aqui, revolução agrícola, revolução industrial, agora a gente está chamando de revolução digital. Uma revolução ela não acontece com data e hora marcada. Sim. Não dá para a gente vir aqui numa segunda-feira, meio-dia, dar as mãos e falar, está instaurada a revolução digital. Tirando a Covid, que fez isso com a gente de uma certa forma. Exato. Né? E acelerou essa transformação. Acelerou absurdamente, mas não tinha data. Então,
ela acaba sendo uma série de acontecimentos até que depois a gente olha para trás e fala, de fato, passamos por uma revolução. Então eu vejo pequenas mudanças ao longo do tempo e uma disseminação alta de tecnologia gera uma revolução, que aí a gente vê um grande impacto. Pelo tudo que a gente vê de estudos, tende a dizer, sem ser apocalíptico, que a gente está numa alta disrupção para ter uma nova revolução. Então, se a gente olhar para o mundo, daqui 2, 3 anos, olhar para trás, a gente vai falar, não, realmente mudou. E aí já dá para perceber isso, né? A pandemia, como a Elo falou aqui, ajudou demais. Ninguém questionava ter que todo mundo acordar às 6 horas da manhã, tomar café, entrar na empresa às 8h30, 9 horas. Um trânsito de 2 horas. Todo mundo pega o trânsito ao mesmo tempo. Aí de meio-dia, todo mundo pega o elevador, tem uma baita fila, desce, almoça, o restaurante está cheio, volta correndo para trabalhar. Era comum, era isso, e não passava na cabeça fazer algo diferente. Hoje a gente já fala, peraí, por que eu tenho que ir até o escritório? Por que eu não posso trabalhar um dia em casa, outro dia no escritório? Por que eu tenho que chegar às 8? Por que eu não vou às 10? Eu não pego esse trânsito, eu sou mais produtivo? Fruto de uma disrupção. Sim. E a tendência é isso aumentando ao longo do tempo. Agora, uma coisa é fato. E aí entra muito uma diferença para a nossa geração das demais gerações. A velocidade de disseminação de uma tecnologia é muito maior do que antes. Sim. Então, antes, até percebia que ia ter uma mudança, mas eu falava, fica tranquilo, eu encerro minha carreira profissional no que eu estou fazendo. Esse é um problema para os meus filhos ou para os meus netos pensar. Quem estava trabalhando na fazenda falava, tem uma tal de cidade aí, tem que aprender a mexer numa máquina, mas isso aí meu filho que vai fazer uma escola e um dia ele vai para lá. Hoje já não dá mais. Tem um estudo da Visual Capitalist que eu acho bem interessante, que ele mede o tempo de disseminação de uma tecnologia. E aí eles criaram um indicador para poder medir com 50 milhões de usuários. Então, quando uma tecnologia tem 50 milhões de pessoas utilizando ela, ele considera que já está disseminado. O avião levou 62 anos para transportar 50 milhões de pessoas. O carro, 58. O Facebook, em 3 anos, já tinha 50 milhões de usuários. O jogo Pokémon GO, em 19 dias, teve 50 milhões de usuários. Então, assim... Impressionante, né? É muito rápido hoje. Então, sem dúvida alguma, a mesma geração precisa aprender a passar por revoluções. E talvez a gente passe por uma e a próxima geração passe por 2, 3. Eu acho que isso eu vou vai pegar acelerar. um gancho disso que você está falando, né? Porque, assim, do que você estava comentando, o homem, ele fez uso do fogo, mas ele fez um mau uso também desse fogo. Em algum momento, né, quando você falou exatamente que ele começou a destruir o que tinha ao redor, essa ausência de planejamento. Mas tudo bem, daí se criou uma outra formatação. A gente está vendo hoje, né, o Setembro Amarelo, que é só uma referência em termos de memorização, que acontece o ano todo, né? Pessoas com reflexo de saúde mental, suicídio e coisas do tipo nas empresas, nas suas vidas pessoais. Como é que essa relação da tecnologia está vindo também muito intensa e a gente também pode estar fazendo mau uso dela, né? Acho que é legal abordar esse ponto, porque às vezes a gente fica com essa fotografia lá do fogo, mas hoje é o celular, né? Ou se não é o celular, lembrando que do meu ponto de vista a tecnologia é tudo que substitui uma coisa que a gente tem, né? Eu acho que a gente fala antes da gente ser criativo, né, ou tecnológico. Esses dias eu estava vendo, tem uma palestra que a gente faz recorrente dentro da organização, um papo de conversa também de sexta-feira, e aí a gente chamou um neurocientista e ele falou, olha, a roupa é uma tecnologia, porque ela, na verdade, ela te ajuda aí no corpo. Exatamente. Te aquece, né? O garfo, a faca, então às vezes a gente remete isso a um tema muito longe ou um tema só de bit-byte, e não é, né? Então eu queria explorar um pouco disso, de como é que a gente tem feito recurso e como é que isso tem ajudado ou prejudicado a nossa saúde mental, porque parece que a gente tem tanto recurso, mas ao mesmo tempo, será que está sendo bem empregado? Excelente pergunta. Primeiro, é importante pontuar isso, tecnologia é qualquer ferramenta que substitui uma atividade humana. Então, falamos do fogo, falamos da inteligência artificial, o garfo, a roupa. Só que o que a gente percebe é que ela tem uma ligação, digamos assim, emocional com o problema que ela resolve. Então, uma tecnologia sempre resolve um problema para a gente. Sim. E uma vez que ela resolve aquele problema, a gente quer se livrar dele e permitir que aquela tecnologia faça. Mas o homem é expert em arrumar um outro problema para resolver. Ainda bem, porque é aí que vem a nossa evolução e sobrevivência. Algumas tecnologias, elas duram muito tempo, mas a gente usa ela com mais parcimônia. O problema que ela resolve não gera novos problemas. Então, palito de dente
Existe a fábrica de palito de dente, não vou nem questionar se hoje em dia é tão saudável não usar, mas existe há anos. Tem uma caneta Bic que ela tem séculos e não precisa inovar, funciona para aquilo, atende. Outras tecnologias, o uso dela resolve um problema tão iminente que ela acelera o uso do aparecimento de um novo problema. Sim. Então o fogo aconteceu isso, rede social, telefone celular, não precisa nem dizer, todo mundo já é sabido que ele traz um transtorno de ansiedade, te gera uma dependência. Do braço, comportamento. Tem um estudo interessante, o telefone celular ele gera uma dependência para o teu cérebro. Exato. Porque antes, a primeira coisa que a gente ensinava para as crianças era o endereço de casa, o número do telefone do pai, da mãe e o número de casa. Se você se perder, você sabe esse número, fala esse número, vão te ligar e você volta para casa. E a gente já colocou um espaço lá no cérebro que a gente precisava decorar números de sobrevivência. Placa, conta, aniversário. Hoje eu não sei o número de ninguém. Tá tudo no meu celular. E aí se acabou a bateria do celular, abre um espaço no meu cérebro para falar, temos um problema, porque eu vou ligar para alguém se eu estou sem meu número de celular. Ele quase que é um membro do corpo. O cérebro já entende como uma extensão do braço. Então existe esse apego. No fundo, o que parece é que toda tecnologia, em um momento, ela vai fazer uma disrupção. Ela gera um novo problema. Só que algumas geram mais rápido e outras geram mais devagar. E alguns dos problemas que vão gerar, a gente não tem nem noção. Não dá para saber ainda o impacto da geração que está chegando agora, que fica 8, 9 horas no telefone celular. Uma garotada de 10, 15 anos que vai começar a trabalhar ainda. E uma referência de vídeo, né? Que está muito forte, né? É menos de texto, inclusive, menos de leitura. Cara, um conteúdo muito rápido, visual, superficial. Rápido, eu vi um dado curto, porque senão você desprende a atenção. Né? Eu vi um dado esses dias sobre celular que eu achei impressionante, que é o dedão dessa geração tá 10% maior do que da geração passada, cara, de ficar... E a estrutura também, né? Aqui, ó, do pescoço, a gente vai ter aquela foto do desenho, né, de Darwin, assim, da evolução humana com uma outra, exatamente, com uma outra configuração mais pra frente. Sim. Exatamente pela posição que a gente fica. Agora também pegando esse ponto, quando a gente fala de comportamento, dependência, vai muito do que você colocou num ponto que você falou do livro, que encaixa um pouco a questão da liderança nesse modelo de transformação. Então, se a gente passou ali, a gente está passando por transformações, primeira, segunda, terceira revolução, quarta revolução que a gente está nessa área exponencial, vai existir a quinta, sexta, sétima e por aí vai. Vai tocar para alfanumérico, né, provavelmente. Todas essas revoluções, a gente tem um fator humano muito forte e o grande desafio que as empresas estão passando hoje é a questão do fator de liderança. Como que você pega essa geração, seja a geração mais experiente, essa geração mais vinda em tecnologia, totalmente conectada. Minha filha com 6 anos, ela já se conecta no celular, já conecta a televisão de uma forma tão exponencial e simples. Mas e a questão de comportamento? E a questão de como que você lidera isso? Acho que aí é um desafio muito forte, que muitos anos a gente não produz líderes. A gente não forma líderes. Perfeito. Como que você vê esse cenário, esse contexto atual hoje, que é um desafio de muitas organizações? Eu acho que primeiro, a gente estava muito focado no emprego, não no trabalho. E são coisas, como a gente já comentei aqui, completamente diferentes. O emprego é só uma forma. O trabalho, ele tem uma raiz simples. É eu resolver um problema para uma outra pessoa. Toda vez que eu estou pegando as minhas habilidades e colocando ela à disposição para resolver um problema para o André, para o Abdala ou para a Elô, eu estou trabalhando. Essa pessoa que eu estou resolvendo pode ser o cliente da minha empresa, pode ser um chefe do meu departamento ou um colega de trabalho. Mas muitas vezes até para mim mesmo agora. Até individualmente. Exato. Mas eu tenho a ciência e a consciência, que eu acho que é o mais importante, que na era da Revolução Industrial a gente perdeu essa consciência de que, de fato, eu só trabalho quando essas atividades, esses dons que eu tenho, estão à disposição para resolver um problema para alguém. Quanto mais complexo for esse problema e menos pessoas souberem resolver, mais eu posso cobrar um valor por ele. Quanto mais simples for esse problema e mais gente sabe fazer, menos eu vou cobrar, que aí entra numa lei de oferta e demanda. Sim. Mas quando eu tenho essa consciência, aí eu posso trabalhar como empregado, como autônomo, como profissional liberal, freelancer, dentro de uma plataforma. Eu sei qual é o valor. E valor aqui no ponto de geração de valor, de resolver um problema, não de quanto custa. Mais de 80% da população que está economicamente ativa hoje não tem essa ciência. Trabalha
num ritmo hipnótico dentro de um emprego. Tem uma profissão, se formou, e ele tem hora para entrar, hora para sair. Muito robotizado. E ele não trabalha, ele se ocupa. A responsabilidade é receber um salário e é o empregador que tem que saber se ele conseguiu extrair ou não valor. Alguns empregadores forçam demais algum líder para extrair muito valor, e aí dá o burnout, perde. Outros forçam de menos, aquilo não tem valor, mas a pessoa, dependendo do tamanho da empresa que ela está, ela passa anos ali se ocupando. Então, o trabalho ele passa a ter nessa nova revolução, digamos assim, um fator mais humano. O que é automático e robotizado, cada vez mais a tecnologia sabe fazer. O que é humano, então aí entra as famosas soft skills ou people skills, como estão colocando, as habilidades humanas, elas têm muito mais diferencial do que uma habilidade técnica. Eu ainda acho que tem um conjunto. Você nasce com um conjunto de habilidades, você é treinado, infelizmente, porque a educação, igual o sistema de trabalho, ainda não mudou. Você é treinado para tirar média. Então, quando a gente estava na escola, independente do colegial, faculdade, até na faculdade, né? Onde você dava mais foco? Nas matérias que você tirou 3, 4. Senão eu não vou passar de ano, então eu vou estudar mais isso daí para eu tirar 6. E aquela que você era bom, que você tirava 7, 8, você até relaxava e deixava. Que deveria de ser o inverso. Né? Pô, se eu sou bom em matemática, deixa eu fazer isso 10. Porque no mercado de trabalho, o que vai me cobrar... Você não é bom, pra você aprender, né? O que vai me cobrar no mercado de trabalho é o meu diferencial, não eu ter a média. A Betânia Tanuri, que é uma referência em cultura, ela fala muito isso. E para esse tema que você trouxe, ela chama isso de subdesempenho satisfatório. Que é quando a gente pode fazer melhor, mas a gente entrega só o satisfatório. A média. A média. Né? Então, vira essa medíocre, né? É exatamente daí que vem, né? Esse medíocre. Então, na configuração que a gente está trazendo, tem muito do subdesempenho satisfatório. E tem outra questão, a gente não se desafia em cima disso, porque você foca uma carreira que, eu tenho que me formar ali na escola, depois eu vou para uma faculdade, para depois tem a caixinha do que eu vou fazer. Aí eu tenho que virar coordenador, gerente, diretor, pronto, cheguei no meu status. Mas quando eu chego num ápice ali de cenários, aquilo só vai me abrir outros horizontes que eu não sei nada ainda. Sim. Né? Só que a gente está muito xiita em certos cenários. E quando você fala que o emprego sumiu, é exatamente essa caixinha. É exatamente isso. Porque assim, a tecnologia é só um meio. A tecnologia ela vai fazer N cenários, mas o fator humano, o soft skill vai prevalecer, porque a gente precisa do fator humano para fazer isso funcionar. E aí, voltando à tua pergunta, eu acho que é aí que o líder pode se destacar. Exatamente. Como é que ele mostra para o liderado dele que ele tem habilidades, que ele precisa desenvolver essas habilidades e que são essas habilidades que vão fazer a diferença. E fazer muito melhor que o líder. Quer ver uma coisa simples? Adaptabilidade. A gente não foi treinado para mudar a situação rápida, né? Então a gente foi para dentro de casa, foi chocante poder começar a trabalhar dentro de casa, não poder sair, porque a gente não estava preparado para isso. Sim. E cada vez mais a gente vai precisar se adaptar mais rápido. Entendeu? Eu sou da época que foi um choque não ter mais mesa fixa. Até o mobility já era... Hoje é comum, mas eu lembro de pessoas... Vaias, né? E a gente colocava a foto da família ali, a gente não está falando de muito tempo, né? Não é Acho muito que tempo. provavelmente todo mundo que vai ouvir, está ouvindo, né? Deve ter essa referência, assim. Mas de tudo que a gente está falando aqui, por mais que a gente fale de liderança, que sim, né? Eu acho que é um canal, é uma referência, a gente... Tem esse tema que o Abdala falou a respeito do desenvolvimento do líder. Ontem eu estava com uma referência de diretor de RH no mercado. Ele falou, eu comecei há 35 anos atrás e o problema era desenvolvimento de líderes. E passado 35 anos estamos com os mesmos problemas, né? Por quê? Porque temos esse desafio do que a gente está esperando em termos de competência, de habilidade. Mas eu gostaria de voltar, talvez, o foco agora muito para o profissional que pode estar ouvindo a gente, independente do ecossistema que ele está vivendo, seja da empresa, seja do líder, porque isso são fatores que ele pode ser, ele pode ter uma condição favorável ou não, mas colocar o foco nele, que eu acho que isso é muito importante, porque é quando a gente consegue fazer um processo que é a partir da gente. Aí, queria puxar um gancho aqui para falar de autoconhecimento a respeito do que a gente fala quando a gente fala de emprego, de trabalho, muito da palavra usada hoje, de propósito. Eu vou deixar aí para você. Para mim está muito ligado nesse ponto de resolver um problema. O propósito ele é pesado, né? A gente nasce, até costumo falar, tem um filósofo francês, eu esqueci o nome dele, mas ele dá um exemplo que eu acho fenomenal. Se você pegar uma sala como essa que a gente está aqui de podcast, limpar aqui,
colocar aqui dentro um pires com leite e uma caixinha de areia, e soltar um gatinho aqui de 3 meses, ele vai beber o leite e ele vai fazer as necessidades dele na areia. Se você pegar essa mesma sala e soltar um bebê de 6 meses, ele provavelmente vai derrubar todo o leite e é capaz de ele até comer areia. Então, o ser humano ele não vem chipado, né? O animal ele já está muito definido. A gente tem que descobrir o que a gente faz. Que é uma baita diferença, porque a gente tem o livre-arbítrio para escolher, mas também gera essa crise do propósito. E eu passei um bom tempo antes de escrever o livro nessa crise, né? Qual é o propósito? Qual é o propósito? O que eu percebo é que, na verdade, o ser humano tem um propósito de trabalhar. Mas aí voltado a palavra de novo para o real sentido dela. Não o trabalho que dizem que a palavra veio do tripalium, que é instrumento de tortura, ou emprego, que tem horário. Trabalho de o que é que eu agrego valor. Qual o problema que eu resolvo? Porque quando eu resolvo um problema para qualquer pessoa, eu me conecto com as pessoas. E aí eu me sinto mais satisfatório, eu entendo o meu propósito fazendo. E pode ser que esse problema aos 10 anos seja um, aos 20 anos seja outro, aos 30, e ele vai mudando. Então eu preciso ter o autoconhecimento, não tem outra forma, para entender quais são as minhas habilidades, ou como o pessoal gosta de falar, qual é o meu momento de flow, do dia a dia de atividade, qual é aquela atividade que quando eu faço eu não vejo o tempo passar. As pessoas dizem, pô, você faz bem isso, olha como você desenha bem, olha como você fala bem com as pessoas. Começar a gastar um tempo para olhar para si, que a gente não faz. Tem dica prática, não tem? Tem. Eu costumo dizer, vale a pena anotar. Pega uma semana de trabalho, no final do dia anota. Hoje eu gastei tanto tempo na atividade A, B, C, D. Depois divide essas atividades no que a gente chama de positiva e negativa. Positivas são aquelas que você não viu o tempo passar, fez, e as pessoas elogiaram o resultado, porque ela também pode ser positiva para você, mas ela não agrega valor para ninguém. E aí não adianta. Eu acho muito legal ficar olhando o TikTok, mas não agrega nada para ninguém, não vai servir. Então tem que ser algo que as pessoas falem, pô, isso aqui foi bom. E pega aquelas outras que você faz, mas que você procrastina, você acha que fala, pô, faz 2 horas que eu estou fazendo isso, é mais tripalho, faz 2 horas que eu estou fazendo isso, não quero mais fazer, você olha no relógio, faz só 5 minutos, ou você enrola a semana inteira, deixa para fazer na sexta tarde porque você não gosta, e começa a passar isso para outra pessoa, você descobre as suas habilidades, e aí vem a fase 2. Como é que eu comunico, que também para mim é outra atividade, né? Adaptabilidade, autoconhecimento, comunicação. Como é que eu comunico para as pessoas que eu sei resolver um problema para ela através dessa habilidade? Quem encontra isso trabalha com muito mais propósito. E aí eu vou evoluindo. Poxa, hoje o que eu sei fazer é pintar bem. Então eu tenho meus lápis aqui, eu faço pinturas para alguém. Quem está precisando de uma pintura que eu vou resolver? Amanhã eu já posso falar, não é só pinto, eu faço um quadro. Eu só não pinto e faço um quadro. Eu vou desenvolvendo... Eu viro cobra. Exato, viro gêmeos. Aí eu posso virar um artista, transformo isso em NFT, vendo no mercado digital. Mas eu vou incluindo outras habilidades e buscando a forma de resolver problemas. E aí pode ser uma evolução, ou que hoje no mercado cresceu muito, pode ser uma carreira slash. Eu começo trabalhando em tecnologia, mas eu percebi que eu tenho dom para cozinhar e daqui a pouco eu viro um chefe. Desde que eu tenha ciência que eu resolvo um problema, dá para ir mudando de um lado para o outro. Que aí é um ponto que a gente comenta muito, que eu vejo muita galera ter perder um pouco o rumo das coisas, que é quando você fala que o emprego sumiu, não é que ele sumiu de fato, é que na verdade exatamente você vai mudando, você vai criando habilidades e você vai se adaptando naqueles contextos que as coisas estão se aparecendo. Então é uma autoevolução profissional. Então muitas pessoas me abordam e falam, pô, e agora? Coisa vai sumir? O que eu tenho que aprender? Isso é questão de agilidade, como que funciona? Então parece que é um negócio que tem que tomar a pílula do Matrix. Você toma o vermelho ou o azul ali. E uma vez, né? Procura muito atalho a fórmula mágica. Não existe, ele é um processo evolutivo. Não tem jeito. Não, e tem até o lance que já era muito vivido, mas agora tem um nome até da demissão silenciosa. Né? Silenciosa. Que muita gente vê até como um lado negativo por conta até de burnout, esses temas. Mas também tem um lado muito positivo nisso, né? Porque... putz, cara, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim, não tem a ver com o meu propósito, deixa eu me mover rumo ao meu propósito, né? Então não é só uma demissão
por não aguentar mais o trabalho ou porque meu trabalho sumiu, mas também por uma essa consciência mudança, do né, propósito de trabalho. Né? Exatamente. E que eu acho que ela tem que ser clara e transparente dos dois lados. Sim. Sim. O funcionário tem medo e faz ela silenciosamente. Exato. E às vezes a liderança também olha para aquilo e fala, vai não, diminuindo, se esse cara atrofiando não o gosta profissional. daquilo, é melhor que ele vá encerrar um ciclo e eu abro espaço para outra pessoa. A demissão Exatamente. silenciosa, na Ou verdade, até mesmo- ela é um espelhamento. Ela pode estar dos dois dois lados. lados. Exatamente. total. Exatamente. Ou até mesmo aquela pessoa não está produzindo naquele determinado cenário, você pode adaptar e Pra colocar outro. no outro. Exatamente. É como se fosse. Eu falo que você tem que ser muito um técnico de futebol para você colocar essa inteligência funcionando da melhor forma possível dentro daquele cenário. E aí ele vai trabalhar feliz, aí ele Exato. vai produzir mais, e o resultado Render. vai ser melhor. Agora, Fernando, eu queria aproveitar seu lado professor. Eu tenho uma curiosidade aí, que é o mercado de trabalho sempre nos cobra muito para inovar, para ir rumo à tecnologia, digamos assim. E quando a gente fala do lado acadêmico, a sala de aula há muito tempo é a mesma e você ainda vê alunos montando cartazinho para levar na frente da sala com os coleguinhas. Analógica, né? Exatamente. Então, para você, como que é essa movimentação, cara, de ainda formamos profissionais muito analógicos para um mercado que exige outras capacidades? Então, Digital. como que a gente prepara esse cara para entrar no mercado já com essas qualidades e habilidades? Legal. Eu acho que a educação é a área que menos evoluiu. A gente vê o desenho total, a sala de aula, a lousa. Talvez ela não é mais verde, não tem mais o giz branco. Conteúdo programático, né? Tem A o tal do pirâmide dos- Smart. O horário de entrada, saída. Mas é todo mundo sentado um atrás do outro, modelo revolução industrial total. Talvez aquele clipe do Pink Floyd. Né? Exato. Exato. Muito parecido com isso. verdade. Mas também tem uma tendência radical de não precisa nada disso. Olha, os grandes bilionários, não tenho diploma, não vou estudar. É o extremo, né? E aí eu acho que a gente vai para um extremo que emburrece as pessoas. O mercado vai exigir habilidades. Habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Dizem até que você entra, e eu acredito, abre portas pelas suas habilidades técnicas e você se mantém e cresce no mercado Isso. pelas suas habilidades comportamentais. Né? Ainda é raro uma empresa que fala, eu vou contratar ele porque ele tem muita adaptabilidade, comunicação, mas ele não conhece nada de tecnologia, no nosso caso aqui, vou colocar ele para programar ali em Java. Não vai funcionar. Então, geralmente, ele já tem uma boa certificação em Java. Agora, vamos ver se ele sabe trabalhar em equipe, vamos ver se ele se comunica. Senão, ele não cresce e não evolui. Então, eu acho que assim, a educação está passando por um processo e esse primeiro processo acontece dentro de nós, o tal do lifelong learning. Sim. Eu preciso entender que eu vou aprender o resto da vida. Aquele roteirinho de que eu sou criança, vou para a escola, Isso. escolho uma faculdade, saio com diploma e acabou. Não preciso mais estudar e vou ter uma carreira, ele já não existe. Então esse é um primeiro ponto. Acho que todo mundo tem formas de aprender. Tem época que eu vou aprender dentro de uma sala de aula. Exato. Vou fazer, até para quem já é formado, um MBA, uma pós-graduação, e é um período da minha vida que eu vou investir mais. Tem época que eu vou falar, não, eu estou estudando 1 hora por dia ouvindo um podcast, mas estou estudando. Muito Porque rico, né? Às vezes artigos e podcasts estão ajudando demais. Demais, inclusive. eu sou fanático. É, ouço eu- muito, mas Você tem que comentou ouvir e até numa ligação aprender. que você escutava muito de manhã, né? Eu que você não escuto, conseguia ir na academia e andando tal. de manhã, eu costumo escutar pelo menos 40 minutos. Eu costumo brincar que a maior Bom. universidade do mundo hoje não gera diploma, que é o YouTube, né, cara? Exato. Você aprende a qualquer cozinhar ali, coisa você ali aprende dentro. qualquer É. coisa. Então, eu acho que precisa ter um balanceamento. Eu também voltei a dar aula numa faculdade, a Link de empreendedorismo. O objetivo é ela ser extremamente diferente, embora ela tenha uma formação exigida pelo MEC em administração, Sim, o objetivo é formar um empreendedor. Aham. Mas a gente percebe que quando também vai muito para o outro lado, e foi lições aprendidas agora no 3º ano da faculdade, de que vamos fazer só a prática, não precisa ter aula teórica, não precisa ter prova, vamos fazer experimentação, você também começa a emburrecer. A gente estava falando a respeito do aprendizado que não evoluiu. Mas uma coisa que também parece não evoluir, não ajudar muito a gente nesses processos de disrupção de mercado de trabalho é a legislação, né? Quando a gente fala, puxa, vou trabalhar de uma maneira mais leve, ou vou trabalhar de formatos diferentes, e aí a gente vai lá nos manuais, né, de responsabilidade, e aí a legislação fala, não pode ainda. E aí, como é que fica essa evolução sendo puxada por uma coisa tão antiga? É o tal do mercado regulado e o mercado desregulado. É. Sempre Exato. precisa haver alguém com coragem para desregulamentar algo que a gente já regulamentou. Já diria o Uber, né?
Uber fez isso, os bancos digitais aí, teve uma corretora que olhou para os bancos e falou, por que só vocês vendem investimento? Eu vou criar um portfólio de investimento e vou desregulamentar esse mercado. Educação fez isso, fez até no extremo, qualquer pessoa hoje cria um curso, vende no Instagram, mas tem muito curso desregulamentado que realmente tem valor e agrega. Então eu acho que o governo sim, ele tem um papel que ora ele ajuda regulamentando, são ciclos, e ora ele acaba atrapalhando, a velocidade do governo não é tão interessante. Exatamente. Então, precisa vir alguém com a coragem de desregulamentar, e aí esse cara vai sofrer, porque esse cara entra lá e ele começa a fazer... Ele vai sofrer críticas, vai sofrer pressão. E aí ele vai sofrer pressão, pode vir processo, até que uma hora ele fala, não, isso aqui é tão bom que assenta. Acho que o Uber foi o melhor caso. Também, né? A gente tem alguns casos de abuso também, né? Exato. E tem pontos também para pontuar os dois lados do governo, que tem algumas tecnologias e processo que se o governo também não impor, a sociedade não evolui. Então, o Pix para mim é o maior caso, né? O Brasil é referência mundial de transferência de pagamento, mas nenhum banco ia falar, vamos fazer isso aqui e não vamos cobrar, porque ele estava perdendo dinheiro. Então, assim, o Pix foi fundamental, acho que o governo ali acertou. Tem hora que o Estado ele pode ser uma alavanca de avanço tecnológico. No Brasil isso acontece pouco. Que bom que quando acontece é referência mundial. Na Europa acontece muito, o Estado na Alemanha, isso é um caso muito diferencial. O Estado está sempre à frente, é ele que vai puxando. E para mim são ciclos. Depois que você desregulamentou, chega um momento que aquilo cresce tanto que é papel do Estado de não falar, não, peraí, vamos pôr uma regra aqui, senão qualquer um pode ser médico, qualquer um pode ser advogado, e aí quem vai fazer o quê? São cuidados, né? Tudo que é muito... A gente precisa do equilíbrio, mas no meio dessa relação com o equilíbrio, a gente vai testando coisas e vai vendo que nem sempre funciona, como o exemplo que você deu de educação, né? Perfeito. Se a gente pegar os bancos digitais, eu trabalhei no banco original e na época quando a gente foi apresentar abrir uma conta digital para o pessoal do Banco Central, primeiro como que a gente vai abrir sem ir na agência? Sem na agência. Como que eu vou abrir com o usuário final? Então é o que você falou, você faz uma disrupção, esteja preparado para receber um montante de crítica. Você é maluco, mas a coisa funciona. Se você não dá o start para fazer essa disrupção no mercado, não evolui. Não evolui. Foi o que e aí tem que estar preparado. Isso aí cai num ponto também que eu ouço muito lá na Link, né, quando eu dou aula na faculdade de empreendedorismo. Tem uma diferença grande do empreendedor e do startupeiro. Vamos dar esse nome aqui. Né? Porque a pessoa não fala, eu sou empreendedor, eu criei uma startup. Exato. Cara, uma startup, pelo livro lá do Eric Ries, que eu acho bem legal, Startup Enxuto, ele deixa muito claro o conceito. Isso. É um modelo de negócio no mercado incerto, com um produto incerto. Exato. Então a chance de você errar é muito grande e se você acertar, você tem que estar preparado para essa disrupção, para o mercado regulado que você vai bater. Porém, você está evoluindo o mundo. Mais do que ser um empreendedorismo e fazer um negócio. Porque você pode errar e pode acertar. Exato. Thomas Watson errou muito lá atrás até chegar na luz. E tem gente que já pega um modelo pronto, de novo, que não tem nada errado. Ele é um empreendedor, mas ele vai abrir uma franquia de um restaurante, ou ele abriu uma padaria, ou ele abriu uma banca de jornal. Aquele modelo já existe, ele só está abrindo um pequeno negócio que ele pode crescer e se ele tiver muita gestão, um bom trabalho de vendas, de marketing, controlar o custo de aquisição do cliente, o LTV, ele vai explodir, não tem nada errado. Mas ele não é um cara de startup. Aí é o autoconhecimento, voltando lá atrás, a gente falou, são habilidades que você precisa olhar e falar onde é que eu me encaixo melhor para trabalhar e como é que eu vou encarar isso. Tem gente... Ou lista de desejos que você tenha, que aí não é uma coisa só que você tem, é como você desenvolve. Envolve aquilo. E que se você gosta clareza, de fazer aquilo. Né? Você passa a ter clareza, você fala, bom, se eu quero ser um comunicador, quais são as alavancas que eu preciso acionar e fazer os exercícios, isso é academia, né? Para poder colocar isso em exposição. Então, acho que para tirar um pouco desse meio, que a pessoa já nasce com essas habilidades. Não, ela vai se testando. Tem uma metodologia que a gente usa, inclusive para avaliar potencial, que é o Learning Agility, e ele fala disso, né? Isso. Ele fala de pessoas que são presas em sucessos passados, assim como empresas presas em sucessos passados, né? Então, quando a gente usa algumas referências, eu fazia assim e dava certo. Aqui no Brasil, a gente chama isso de Gabriela, né? Mas quando a gente vai transferindo isso para as relações das pessoas, às vezes as pessoas querem ser disruptivas fazendo da mesma maneira. Exato. E é um pouco dessa provocação. Esse autoconhecimento vai fazer com que você entenda qual é o passo que você está disposto a dar.
porque isso vai fazer com que você tenha aquela Brené Brown no seu ouvido aqui, que é a vulnerabilidade. Eu vou errar. Eu vou estar no meio da arena lá e as pessoas vão me questionar por que eu estou fazendo daquele jeito. Então, tem um nível de frustração que você vai ter que ter tolerância. Tem alguns soft skills, que foi o que o Fernando trouxe, que eles são importantes para você conseguir quebrar esses ciclos internos, para você dar esse próximo passo, de sair do que é emprego para trabalho e chegar em autoconhecimento para propósito. Mas isso não vem a toque de caixa. Não é da noite pro dia, é uma evolução, é um tempo. Agora também, se a gente pegar esse ponto, você que atuou muito na IBM, tem essa experiência dessa escola de empreendedorismo, como que você vê as empresas hoje, quando a gente fala de transformação digital, nós estamos inovando, né? Esse caráter de poder errar, de experimentar, erramos, mas qual é o resultado desse erro, o que nós aprendemos evoluindo? Como que você vê a maturidade das organizações? Porque aqui a gente inova, aqui a gente pode inovar e pode errar, mas e o cenário de errar? Como que o risco disso, a consequência disso? O que você tem visto no mercado, a maturidade desse cenário? Porque agora eu inovo, trabalho com agilidade, faço isso, faço aquilo, mas na hora do vamos ver, a coisa não é bem assim. Como que você tem visto isso? A maturidade é extremamente baixa. E eu acho que os dois lados precisam aprender. Eu vou pegar o mercado, eu vou chamar a velha economia e a nova economia. Não sei se é a melhor definição, mas empresas que já estão estabelecidas, que já estão lucro, que já encontraram o seu modelo de negócio, não são uma startup. Elas vão durar por um período. Elas precisam inovar. Tem um ciclo, né? Senão aquele ciclo vai acabar. Ela precisa inovar para dar continuidade. Essa inovação, ela tem que ser uma inovação com uma responsabilidade ao legado que já existe. Porque tem um monte de gente em cima daquela bicicleta. Não dá para, ou daquele avião que está andando. Não dá para trocar a turbina com aquele monte de gente lá em cima. Senão esse avião cai e eu vou matar todo mundo. Agora, uma startup, ela está no chão, ela vai começar a voar. E ela vai levantar sozinho. Se ela cair, só ele que se machucou. E é um voo pequeno, talvez ela suba 1 metro, 2 metros do chão, porque está testando construir o avião. Então vai dar uma raladinha. É uma lancha ou um navio. Exato. Né? Então existe sim, para ser muito consciente, uma diferença de eu inovar, criando uma startup, que eu estou, de novo, no mercado incerto, com um produto incerto. E aí espero que eu tenha tido responsabilidade para saber que eu posso errar muito ali dentro. E aí tem um período, eu tenho um dinheiro de uma venture capital, ou eu fiz uma reserva para eu durar aquele período. Tá? E aí é uma boa hora para eu desenvolver minhas soft skills de aprender com erro. Sim. E aprender com erro é em qualquer lugar. A gente nunca aprende quando acerta, é só com erro. Mas ali eu vou poder errar mais, vou fazer. Em contrapartida, em algum momento eu preciso começar a criar processos e começar a ser responsável para aquilo crescer. Senão também vou ser uma startup pro resto da vida. Exato. E aí a roda gira 180, eu ia falar 360, mas volta para o lugar. 180 para o outro lado. E as empresas tradicionais também precisam inovar, porque senão eu vou continuar tendo banco que só vou na agência, e aí eu não vou querer mais ter cliente lá dentro. Mas já tendo responsabilidade com o histórico que tem. Então eu acho que dá para aprender ambos. E aí a gente tem pouca maturidade. Empresas tradicionais não estão conseguindo aprender e aí querem virar startup. Exatamente. E aí esse processo de transformação digital não acontece. Não dá para pegar uma instituição com 5, 10 mil pessoas e falar, galera, mudou, hein? Agora todo mundo é ágil, vamos... Criem os squads do jeito que vocês acharem melhor aí, coloquem um Kanban, e eu vi isso acontecer, e aí a turma se reúne e fala, só vai colocando ali um to-do, em post-it ali na parede, que aí o chefe passa e fala que a gente já tá squad. Legal. Mas aqui abre o project, agora vamos ver como é que a gente vai fazer. E aí não adiantou nada, então acho que não dá para fazer isso aí. Assim como não dá para ignorar, porque se eu ignorar esse processo, eu não começo a trazer, pelo menos, intraempreendedorismo para dentro e começar a criar pequenos ciclos de mudança cultural. A inovação ela sempre vai acontecer, mas para mim eles são ciclos. E aí tem transformação que eu vou fazer dentro dessa empresa, que já está estruturada dentro daquele negócio, e tem transformação que eu acho que está dando muito mais certo, que é uma experimentação de um mercado incerto com um produto incerto que uma grande empresa quer fazer, e ela abre um CNPJ 2. Ela cria uma startup do lado. A Ambev está fazendo isso muito bem, Natura fez isso muito bem. Tem diversas iniciativas dessa linha. Eu acho que o banco tradicional, que tentou virar um banco digital da noite para o dia e querer concorrer com as startups, ele não conseguiu. Exato.
Entendeu? Era mais Lembrando fácil. que inovação não é o sistema, é a mente. Isso. Então tem uma Exato. questão da Exato. cultura. Exatamente. E eu queria aproveitar esse tema da cultura, e a gente vem falando muito de ESG de mercado. E você falou de inovação. E inovação tem a ver com a gente conseguir ter maior rede de pontos de vista também, né? Então eu queria encaixar aqui, ouvir um pouco de você a respeito de diversidade nesse processo. Fundamental para eu poder ter adaptabilidade, entender visões diferentes de mercado e aí começar até buscar o meu propósito e entender como eu posso resolver problema para pessoas diferentes. E a tecnologia teve isso, né? Acho que foi uma Totalmente. provocação muito grande quando a gente fala dos dados, né? Sim. Exato. Totalmente. E quando a gente vai também muito para ESG, que agora todo mundo fala disso e acho extremamente importante, também vejo um pêndulo que é um pouco mais simples para a gente sair do modismo, mas colocar na prática, de performance e progresso. Então, quanto da minha carreira eu trabalho e eu trago performance, e aí trazer performance é trazer resultado, trazer lucro. Isso. O Atingimento de meta, né? problema que eu resolvo tem que dar lucro. Uma empresa precisa dar lucro, senão ela não vai sobreviver. Exato. Quanto que eu estou progredindo? Progredindo Legal, né? dentro de mim como profissional, fazendo É uma a minha convergência, empresa. né? É Exato. uma convergência. E aí olhar para todos os níveis disso. A performance é o lucro, o abatimento da meta, o resultado. O progresso é quanto que eu estou aprendendo com o trabalho, porque um trabalho tem que me remunerar e me desenvolver. Quanto que a empresa que eu trabalho também está progredindo com esse meu trabalho e quanto que a sociedade vai progredir com esse trabalho que eu faço. Exato. Parece meio utópico, mas se cada um olhar a sua pontinha, o negócio evolui melhor. Para mim, o ESG está mais nessa linha. Como é que eu trago a consciência e implemento aí, consequentemente, uma cultura que qualquer profissional lá dentro fala, não, peraí, ó, eu tenho performance e o meu resultado na performance é esse. Para não ficar filantrópico, Exato. né? Porque E tem eu um tenho resultado pra progresso. mim. E o progresso é esse. E é um ponto sustentável, né? Como que você faz esse crescimento de uma forma sustentável para depois você crescer tanto, não ter um Sim. mínimo de governança, não ter um mínimo de Exato. estrutura, porque o tombo vai ser maior. Que a gente não olha muito para isso também. A gente só quer crescer. A gente pode aprender com o Homem do Fogo, né? Que tava Muito. destruindo Então, tudo, né? Exato, era só olhar para o passado. Só olhar Porque pro passado. é impressionante como a gente vai para as pontas, a gente não consegue ficar nessa balança ali no meio. Isso. Ou o cara olha muito para performance, resultado, Só ele é muito bom. faturamento, tal. Agora, quanto que ele progrediu? Exato. Progrediu como profissional, a empresa e o que ele está deixando de legado para o mundo? Aí nada. Exato. E aí você vê pessoas que pensam demais no progresso, mas aí obrigatoriamente tem que ser uma ONG, não Mas pode dar lucro. Então assim, que legal que tem, mas o meio termo ali, né? Exato. É o ideal para esse crescimento de qualquer pessoa, profissional. sociedade, né? Mas o tempo, o ritmo, o nível de ansiedade que a gente está o tempo inteiro exposto, né? A celeridade das informações, essa dieta de informação, que eu acho que é legal a gente trazer para a mesa, porque quando eu vou buscar um pouco da referência que você trouxe lá no começo, você falou da saída, né? Do fogo para a agricultura. Mas, no meio do caminho aí desse aprendizado da agricultura, o fogo você fazia assim, com a pedrinha, e ele, puf. E a agricultura, você plantava uma semente, ela não nasce no dia seguinte. Tem que esperar. Então Exato. tem uma questão do intervalo. O processo da inovação e da dieta da informação, ela também tem um prazo. Então eu vejo um pouco, eu sempre vou trazer isso, claro, olhando para a empresa, mas olhando muito para o indivíduo, principalmente desses temas geracionais, que é eu já saí da faculdade, eu já preciso ter postos de carreira. Né? Como você bem comentou, tudo bem, em 5 meses algumas funções, algumas atividades, alguns trabalhos, eles podem ser exercidos com excelência. Mas certamente aquele cara que vai te operar do joelho lá do futebol que você falou, Precisa eu de mais acho que tempo. ele foi lá naquela agricultura, Tem né? que ter uma bagagem, né? esperou Exato. crescer. Tem que ter uma bagagem. E aí acho que tem até um lance que eu te ouvi comentar também, Fernando, sobre quando você vai contratar, você prefere um cara que já sabe tudo ou um que aprende rápido, né? Acho que tem bastante Perfil, a ver. né? E aí eu queria até que você comentasse um pouco isso, que é uma analogia muito legal para Eu sempre busco alguém que se adapta e aprende rápido. Né? O que já sabe, a gente vai ter um sério problema com ele. Porque ele não se adapta e não aprende, consequentemente ele não vai evoluir. A única certeza que a gente tem é que a coisa vai mudar. Né? Em tecnologia, então, já que a gente está num podcast de tecnologia, que é o tema que eu amo e adoro, vai mudar mais rápido ainda. Eu costumo dizer que em tecnologia a única coisa que não muda é que tudo muda. Exato, É perfeito, isso. ótimo. Esse é ambiente fixo, né? Então, vai se eu mudar. não tenho uma facilidade de aprender, e isso é uma habilidade que desenvolve, como o Elô falou, ninguém nasce com isso, mas desenvolver essa habilidade é complexo. E tem gente que é mais visual,
vai ter que ler. Tem gente que é mais auditiva, Isso. aprende. Tem o cine Autodidata, estético. que já pega, Exato. já pesca o negócio. Tem gente que precisa de um guia, de um curador. A raiz é autoconhecimento, né, Fernando? Porque você tem que descobrir que meio que se conecta com você, né? Aquilo que não faz sentido, por que você tá com aquela sua mão esquerda, até você exercer para ver se ela consegue ser direita ou você deixa de mão mesmo. Se não Mas fala troca que e eu não vai. vou, né? Exato. E a consciência de que eu tenho que exercer esse aprendizado do mesmo jeito que eu preciso ir na academia. Se eu só comer hambúrguer e Coca-Cola, mais nada na vida e não fizer exercício, já sei onde vai parar. A gente já viu isso no histórico, como a gente falou. O aprendizado é a mesma coisa. O cérebro aí, ele é um músculo. Se eu não começar a aprender direto, eu não evoluo. E a gente não foi treinado para isso. A geração que está trabalhando hoje fala, eu já fiz a faculdade, eu já tenho o diploma, eu já sei. Eu já tenho um certificado aqui. Tem um estudo que diz, em média, né? É óbvio que é uma média, tem as diferenças, mas dos 35 anos para frente, a rejeição à mudança aumenta a cada 5 anos. Então ela começa a dobrar. Exatamente. Quanto mais nova a pessoa é, ela tem menos rejeição a uma mudança. Quanto mais velha ela vai ficando... porque então ela precisa de uma fisioterapia grande, né, cerebral. Enorme. E quem tem... Olha só o diferencial de... Imagina quem pode ter muita experiência, porque hoje a gente tem muita gente que quer mudar, mas não tem experiência, como a gente falou, o famoso médico sem joelho. Imagina o valor que não tem no mercado quando aquele cara sai do emprego, pensa no trabalho, com 55, 50 anos, que tem muita experiência, mas está disposto a aprender e a mudar. Esse cara vale ouro. Esse cara vale ouro. E dentro do Lean Agility, isso é uma outra função muito bem reconhecida, que é carreira em zigue-zague. Eu acho que esse é um ponto para trazer aqui, quando a gente fala que o emprego sumiu. É assim, eu sempre fiz isso. E agora? Né? Então, acho que essa relação da carreira em zigue-zague, ela é bem importante para a gente trazer para a mesa aqui, que é como a gente consegue, durante a carreira, ter funções e atividades diferentes. Que aí é o ponto que você até comentou, você ficou bastante tempo na IBM, você no início ali falou que andou em várias partes da IBM. Você foi evoluindo, você foi trazendo, você foi aprendendo. Aí quando as pessoas ficam 15, 20 anos dentro de uma organização fazendo sempre a mesma coisa, quando ela sai ou por questões de desligamento, por questões de crise, etc., ela começa a falar, e agora? Meu emprego sumiu e não tenho o que fazer. E não tenho o que fazer. Mas aí você não consegue ver no seu arredor um monte de oportunidade. E passa direto. Eu acho que é um processo, assim. Para mim foi um processo de autoconhecimento foi de vários anos. Tem muita gente falando comigo agora, nossa, você saiu da IBM, abriu uma startup e escreveu um livro. Parece que foi ontem. Cara, não foi ontem. Esse processo começou lá atrás, 2015, 2016. Quando eu fui escrevendo o livro, quando você começa a olhar, as pessoas mudaram. Então, o que eu sei fazer? Isso foi uma coisa que pegou muito. Então, eu sempre tive uma carreira técnica, vim da área de desenvolvimento, estudei tecnologia, mas sempre tive habilidade de comunicação. Então, rápido me colocaram num cargo, a maioria das empresas tem o tal do pré-venda. Ele nem é o vendedor, ele nem é o técnico. Ele vai junto com o vendedor. Nossa, é excelente tradutor, né? Na verdade. Ele é o tradutor. Exatamente. Exato. E foi aí onde eu mais me destaquei. Trabalhei bastante tempo como pré-venda, depois fui para vendas. Depois eu assumi uma área como gestão que eu comecei a perceber que não estava legal, porque eu ficava muito tempo dentro da empresa gerenciando um time, e esses processos precisam, nada contra, de novo, voltando para aquela história da habilidade, quando você é positivo ou negativo. Para mim, para eu ficar dentro da empresa e precisava, durante um dia inteiro, fazer uma reunião com 25 pessoas, para olhar o que cada um fez durante a semana, qual o próximo passo da venda, somar aquele número e depois no próximo dia também ficar dentro da empresa para reportar aquele número para o Brasil, para a América Latina. Me sobrava 1 ou 2 dias para acompanhar um vendedor desse no cliente. E quando eu ia, era para acompanhar. Ele falava... E você ficava ali. E aí, foi até numa palestra do professor Clóvis de Barros, Sim. na IBM, que ele é icônica, que ele conta o momento flow dele, que ele também não se encontrava em nada, até que um dia na faculdade chamaram ele para apresentar um trabalho e ele sobe lá, e tem diversos vídeos no YouTube, é super divertido, e ele fala sobre o petróleo, e para ele ali não interessava o que ele estava falando, o que ele percebeu é que falar era legal e que ele não viu o tempo passar. Aquilo marcou demais para ele. Falar, pô, o que você faz quando você não vê o tempo passar e as pessoas reconhecem? Nossa, é legal. Ápice, né? E foi ali que eu comecei a voltar para falar, não, peraí, tô como gerente, e é super importante, foi uma época muito boa na minha carreira, aprendi demais, só que tá passando a semana e eu não tô gostando do que eu faço. Isso. Como é que eu posso pegar essa habilidade que eu já tinha
de me comunicar, de falar e exercer isso em outras formas. E aí falei, pô, posso ser escrevendo livro, pode ser voltando a dar aula, e isso foi abrindo portas, e não tem um caminho, é o tal do Connect the Dots lá do Steve Jobs. Se perguntar para mim em 2018, quando eu estava escrevendo o livro, não, em 2022 você vai sair da IBM, você vai estar dando aula numa faculdade, que eu fui extremamente contra faculdades, e vai abrir uma startup, de jeito nenhum, eu falaria, não faz sentido nenhum isso. Mas você vai testando. Exato. E aí, se você tiver aquele conceito de, peraí, isso aqui é legal, agrega valor para alguém, resolve o problema para alguém, então eu vou continuar fazendo. Inclusive aí começa a abrir oportunidades assim fenomenais, desde que você tenha esse compromisso. Exato. Sem pressa, não é nada radical aqui. Você está se adaptando, você vai ter que... Tem muita gente falando, não, sai da emprego, vai procurar teu propósito. Você não vai encontrar nada, não faça isso. Se você não tiver autoconhecimento, você vai elaborando isso. E às vezes o teu propósito está no trabalho dentro da própria empresa, é só uma outra área. Gente, o mundo não acabou, não é todo mundo vai virar empreendedor. O emprego não subiu. Exato, o trabalho não subiu. Esse ponto que você está trazendo, Fernando, ele é super interessante, porque quando a gente pega as pesquisas a respeito de mudança, tem, acho que mais de 70% da população ela está predisposta a mudar de emprego, por mais que a gente tenha os hashtags orgulho de pertencer aí, mas se eu não me engano, acho que é 56% que está ativamente procurando processos de mudança. Então, acho que isso que você está trazendo é muito importante, porque às vezes a gente está mudando o nome do desconforto. Exato. Né? E no final, o ecossistema, a gente fica levando, né? Jogando a sujeira para debaixo do tapete. Tem até aquele lance de confundir a insatisfação com aquele emprego, ou insatisfação até com você mesmo, e você fala, cara, não gosto daqui, vou empreender, e você vai insatisfeito empreender, sabe? O problema não está no ambiente. Tem um modismo agora, é muito cool, é fashion você falar que é CEO de uma startup. Sim. E olha, eu tô entrando nesse mercado agora. Mas mágica, assim, é uma palavra mágica. Uma palavrinha mágica. E até 10 anos atrás, ou até 5 anos atrás, a gente estava falando isso antes de começar aqui o podcast, o sobrenome não era ser startup, o sobrenome era uma multinacional. Então falar que o Fernando Barra da IBM tinha muito status. Tá? E de novo, não tem certo e tem errado. São empresas em estágios diferentes. Se eu tenho habilidade de adaptabilidade, se eu me adapto a trocar muito processo, querer testar, tenho resiliência para ficar trocando isso muito tempo e saber que cada dia vai ser um dia diferente. E que é a minha vida agora. Eu estou fazendo esse podcast, sair daqui, tem que emitir nota fiscal, tem que conversar com uma pessoa, você tem que chutar bola, fazer o gol, apitar. Se você gosta... Ir para um segundo trabalho... Exato. Vai para esse trabalho. Agora, tem gente que vai desenvolver muito bem uma determinada atividade, habilidade, mas ele prefere um processo mais desenhado, ele prefere gerenciar pessoas. Essas empresas não acabaram e não vão deixar de existir. Tem espaço para trabalhar aí. Qual a sacada? Você entender... naquele momento de vida, como é que você faz bem. E se você fizer bem, você vai ter resultado e vai crescer na empresa. E a importância disso, quando a gente fala que o nosso intervalo de vida só está aumentando, ainda bem, né? Então, quando a gente fala de processos geracionais, você começou, né, no começo aqui da nossa conversa, você falou assim, não, isso para mim... ou pelo menos as referências isso é preocupação da outra geração. Agora a gente já não tem mais essa preocupação da outra geração, né? Aliás, a gente tem certeza, para outra geração vai ser diferente e provavelmente para a minha também. O que eu preciso fazer para me adaptar nisso? É outro caminho. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, agora a gente começa a soltar as naftalina e as velharias na mesa aqui. Mas eu não tenho muito problema com isso, estou com 44. Quando eu fiz 18 anos, dos 15 aos 18, era a trajetória e a jornada para ter um carro. Daria vida para tirar a carta. Isso que eu ia falar, eu estava na porta da autoescola, 13 de maio, eu lembro o nome da autoescola até hoje, lá na Zona Norte, nem sei se ela existe mais, mas eu estava na porta, porque eu fiz 18 anos hoje. Aliás, eu faço 18 anos hoje. Eu nasci às 10 horas da manhã, já me atende aí, preciso começar as aulas para tirar a carteira, para dirigir, para ter um carro. 10 aulas de autoescola, você fazendo uma agrada, aquele preciso desafio. Do carro e meu pai me ajudou com a entrada e fez aquele boleto desse tamanho para ir pagar em 36 meses. Mas o carro estava ali, o carro chegou antes de eu tirar a carta, uma semana, que legal. Hoje eu tenho um filho, ele vai fazer 18 anos em novembro. Fala, você quer um carro? Ele fala, por quê? O que eu fiz? Exato. Por que você vai me penalizar com isso? Desculpa, pai. Não faz isso, não. Vai me atrapalhar a vida, porque... É a geração do ser e não do ter, exatamente. Né? É uma mudança muito grande, que
são de gerações, mas que imagina isso na mesma geração. Oh. E eu já tô pensando agora mesmo, conversando, eu falo, pô, peraí, por que eu também preciso ter um carro? Exato. Será que não é melhor pagar uma assinatura? Isso. Por que eu preciso ter esse dinheiro todo parado aí? Deixa ele investindo, trazer... de novo, precisa ter adaptabilidade. E você só tem isso com autoconhecimento. E esse lance que você comentou do carro, por exemplo, né? Eu acho que a gente está vivendo a primeira era, assim, que a gente tá aprendendo com as gerações mais novas, né? Tipo, eu vivi uma época que meu pai aprendeu com meu avô e me ensinou. E hoje parece que esse ciclo o contrário. É mentoria inversa. E faz muita diferença. Eu acho que um dos maiores pontos de eu ter ido a dar aula e que para mim traz um gás é conversar com essa turma. Porque faz um upload. A gente aprende demais. Muito diferente. Bom, né? Tem que ter humildade tem aqui. que ter, exatamente. Falta experiência. Sim. Eu vejo eles São fazerem outras coisas curvas, que outros quando momentos, eu tinha né? 18 anos eu também fiz. Mas eles estão desenhando um novo modelo de Exato. trabalho, Sim. eles estão desenhando um novo mercado e a gente ter essa conversa ajuda muito. E Muito até legal. aproveitando esse papo... upload, né? É total upload das relações de música, de plataformas, de interesse, de profissões. Imagina, você é youtuber. Não existe isso, né? Na nossa geração. Agora o cara só sustenta uma família inteira. Sim, né? Então acho que essas exatamente. referências. 10 anos atrás a gente jamais Isso. falaria em fazer um podcast. Isso aqui Aonde? deixa Que para... é isso? Isso é rádio, Como? é para um profissional de jornalismo. E você Empresa não tem mencionando isso do youtuber, Elo, me veio também até um pouco do que você mencionou do autoconhecimento e do quanto isso transforma vidas. Semana passada ou retrasada estourou o caso lá do Luva de Pedreiro, né? Sim. Que é um menino do interior lá da Bahia que, cara, transformou a vida da família dele de forma meteórica e ao mesmo tempo ele soltou um Destruiu a vídeo vida falando, dele. cara, não quero mais isso. Abrindo mão, né? Dessa Exato. relação. Então, assim, Tem todo o cenário. muito até medindo palavras assim, mas pra mim é um cenário claro até de um esgotamento, assim, né? Porque mudou completamente a vida dele, mas ele de certa forma ainda tem esse compromisso talvez de transformação da família dele, da vida dele, e agora ele está voltando a Aos produzir poucos, os vídeos. Pra você, como que é esse impacto, cara, de, putz, eu tenho por um lado, até na minha posição, assim, eu tenho essa algema, digamos assim, que me prende a um lado de, as caixinhas que o Abdala comentou. Cheguei num cargo de gerência, cheguei num cargo de coordenador, vamos continuar crescendo, blá, blá, blá. E como eu me desprendo disso na cara e na coragem para fazer aquilo do ser, sabe? Eu acho que... Propósito. Exatamente. É bem difícil. Eu acho que só com autoconhecimento você começa a entender que são coisas diferentes. Uhum. E aí entra um radicalismo que não faz sentido. Se você gosta de gerir pessoas, se você gosta de administrar processo, qual o problema de você ser CEO, diretor, vice-presidente? Parece que não pode mais trabalhar numa grande empresa. É a questão de qual a intenção você coloca naquilo. Isso. Às vezes a gente fala muito de propósito. Dá para fazer a mesma coisa, mas com intenções diferentes. E a gente pensa pouco na intenção. Eu estou indo no meu trabalho com qual intenção? De pegar minha grana e ir embora. Não interessa para onde está indo aquilo. Teve até É uma intenção. Eu posso estar numa startup ou numa grande empresa. Agora Exato. eu estou indo ali porque eu tenho a intenção de ter o meu resultado, mas eu tenho a intenção de ajudar as pessoas. De novo, performance e progresso. Quando a pessoa entende isso, não precisa ter esse radicalismo. Eu estou feliz naquilo que eu faço, Isso, eu faço exato. bem. Continua, cresce, isso não vai acabar. Eu vi o Caíto Maia num podcast vizinho, desculpa, não lembro agora qual, e também não lembro os valores e cifras que ele citou, mas digamos, acho que foi isso, que ele pegou 35 milhões e dividiu em 19 colaboradores dele. Foi exatamente esse valor. Foi isso mesmo, Foi isso. você viu? E... loucura? Não, cara. Ali ele mostrou quem queria seguir pelo dinheiro e quem queria seguir pelo propósito. E algumas pessoas saíram porque falaram, meu ciclo acabou, e Exato. outras continuaram. Eu achei muito legal aquilo. E sensacional. Piadas como loucas, por E muitas também, né? e tem um caso também que eu acompanho da Zappos, aquela empresa, Sim, né? sim. Excelente, foi comprada pela Foi comprado, tinha mas sede em Las Vegas. Isso, em Las Vegas. Era uma E referência. quando eu fui para Las Vegas, eu conheci um pessoal de lá. E saiu recentemente que o ponto que você comentou, que trouxe, que é super pertinente, que é ficar com as pessoas certas. Então você entrou, né, faz 3 meses, eu vou lá e te dou uma grana. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Valor declarado. Então, tá aqui, ó. O que você faz com isso? Você vai sair ou você vai continuar na empresa?
A galera fala, não, peraí, eu acabei de entrar, eu tenho um propósito aqui, eu tenho um direito. Aí você começa a separar o joio do trigo. E às vezes as pessoas olham isso e falam, nossa, que ruim, né? Separar, porque o cara não quis. Não é bom, porque esse cara ia custar muito mais caro ficando lá dentro. É legal que ele saiu. Com todo respeito, não tem uma demagogia de falar, sai daqui. Exato. Não é um Judas que traiu por 30 moedas. Certa no lugar errado. Exatamente. Foi bom pra ela, foi bom pra empresa. Acabou. Espero que ele encontre um lugar legal e saiu mais barato. A Netflix também tem aquele livro, A Regra é Não Ter Regras. Muito bom. E tem um ponto ali que eu achei interessante. Eu trabalhei em vendas, ainda trabalho na Skill Place, mas agora mais abrangente. Mas na IBM, praticamente os 15 anos foram na área de vendas. E um vendedor, ele tem uma remuneração fixa e uma remuneração variável. Né? Aí, se uma empresa é mais agressiva, isso pode ser 50%, 50%, 70%, 30%, a variável pode ser até maior. Sim. Uma regra de compensação, mas já é dado do mercado que um vendedor ele vai se estimular mais se ele tiver uma comissão. Sim. E a Netflix fez o inverso. Ela procurou os melhores vendedores que ela queria, viu quanto ele tinha de compensation total. Tá, nessa empresa que você está, se você vender tudo o que você vende, quanto você ganha? É o valor X? Então vem para cá, você não vai ter remuneração variável. Então estou te garantindo, faz seu trabalho com calma, que eu estou te garantindo que você tem o teu valor inteiro e eu vou te medir pelo NPS do cliente. Que pra gente olhar, é uma coisa assim, cara, esse vendedor vai se acomodar, vendedor, imagina, sem comissão, esse cara não vai sair de casa. E foi o inverso, daquilo deu uma tranquilidade, porque ele não precisava fazer algo a mais ou ir estressar para poder ter a remuneração. Ele já sabia que ia chegar a remuneração desde que o NPS, lá, a garantia de satisfação do cliente, tivesse alto. Como a gente está num mundo mais de serviço, nós saímos daquele mundo transacional, faz todo sentido, o resultado foi gigante. Tem uma corretora aqui no Brasil também fazendo isso, pegando um time, que são os assessores de investimento, e falando, cara, eu já vou te dar se você faz seu trabalho bem, já vou te dar teu compensation inteiro e te meço pelo resultado do NPS. Olha como inverte a ordem e pode ser interessante. Eu acho que a gente está trazendo consciência para o mercado de trabalho nessa linha, de o que realmente tem valor. É só o lucro, é só o resultado, ou é o cliente... O que você está entregando. Exato. A gente falou de performance, falou de progresso, mas a gente está falando, na verdade, de motivadores intrínsecos e extrínsecos, né? Muito bom. Então, quando a gente olha, muitas vezes os motivadores, eles estão em trabalhar com pessoas que você consegue ter boa convivência, porque isso pode ser um motivador de saúde mental, de ambiente de confiança. Para outros, em alguns momentos de carreira, tem até testes, né, nessa relação, que são âncoras de carreira, ele vai te falar que naquele momento é mais estabilidade, menos estabilidade, mais título, né? Então, a gente volta para o looping aí, positivo ou negativo, que é as empresas têm um portfólio, por isso que a gente fala muito da adaptabilidade da pessoa no lugar errado, e é quando você passa a se conhecer para ver se você dá match. Né? Desde os valores, mas ao teu momento. É isso, Fernando? Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Acho que não perdemos a consciência de que uma empresa existe para resolver um problema para alguém. Eu trabalho lá dentro porque eu resolvo um problema para alguém, mas eu posso fazer isso de uma forma mais limpa, não a qualquer custo, somente pelo lucro. Muito bem, muito bem. Bom, vamos indo então para as nossas considerações finais aqui. Abdala, Elô, Fernando, fiquem à vontade aí para ter algum desfecho aqui do nosso papo, que quiserem trazer mais. Bom, acho que do modo geral, da questão desse bate-papo aqui, primeiro conhecer o Fernando, cara, sensacional ter você aqui com a gente. Aprendemos, acho que bastante desses cenários que a gente colocou, olhando não só a tecnologia, mas o fator humano é primordial. A gente sempre fala que pessoas, processos e produtos, eles estão interligados, né? Eu levo muito aquele cenário do Marcos Lemones lá do sócio, né? Acho que são 3 fatores primordiais. E, cara, só tenho a agradecer. Eu acho que o bate-papo aqui passou rápido, mas a gente viu que essa questão do meu emprego sumiu. Na verdade, ele não sumiu, ele só está evoluindo, né? Ele só está... Existem várias oportunidades e a gente tem que ter o autoconhecimento, a questão de se adaptar e conseguir colocar isso em prática. Então, assim, foi sensacional estar com esse primeiro podcast aqui nosso, com o Fernandão aqui, foi um aprendizado animal. Muito bom. Eu fico muito feliz também, né? Pra gente é uma honra poder estar junto, ter essa oportunidade de trocar.
para mim sempre volta, né, quando a gente fala do núcleo rígido e depois dos desdobramentos disso, seja o impacto social, seja o impacto da organização, mas primeiro, né, a história da máscara, coloque em você. Se descubra, saiba como é que você vai respirar, o que você está procurando, faça esse processo de interiorização, né, tem profissionais disponíveis para isso, muita gente boa, capacitada, necessariamente não precisa ser profissionais só psicólogos, coaches de carreira, né, dá um ping no Fernando no LinkedIn, qualquer um de nós, ou pessoas que vocês acreditam que tem a ver com a rede de relacionamento, que vocês querem aprofundar o tema. A gente falou de formas de aprender diferente, que não é só pelo diploma, né? Esse aprendizado sobre você, ele sai por artigo, ele sai por podcast, ele é uma construção de temas, às vezes é durante um período totalmente de ociosidade que vem uma ideia, então esse olhar atencioso para a gente perceber primeiro que a máscara a gente tem que colocar na gente, para depois a gente fazer uma extensão disso, de como é que eu resolvo a dor de alguém nesse trabalho, que você falou tanto sobre isso, e aí como é que esse trabalho ele tem um efeito social, que a gente veio trazer para o tema de ESG. Então eu acho que a primeira coisa é vai buscar sua máscara, respira e depois, né, pluraliza isso, tá? Muito bem, né? Porque aí certamente você vai estar em paz, e estar em paz hoje é muito importante para a gente, na verdade, conseguir dar essa sequência em fases tão geracionais que vão vir, a gente não está nem vendo o que daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo. Então vamos ver se a gente faz um novo compromisso de pelo menos voltar daqui a 5, 10 anos para a gente poder olhar e falar, nossa, não tinha nada disso, não tem nada disso agora, né? Mas muito obrigada, foi um prazer te conhecer, Fernando, uma satisfação. E para a turma aqui, ó, a dica do livro, né? Então, muito bom. É isso aí. Fernando. Pô, legal. Eu tô honrado de estar aqui. Eu não sabia que era o primeiro. Fico muito feliz. Conheço a Certis já tem há um bom tempo. Trabalhamos em parceria lá na época da IBM. Eu falei aqui que aquela atividade boa é que você não vê o tempo passar e que você gostou do que fez. Não vi o tempo passar. Acho que foi um papo muito legal. Acho a iniciativa de vocês terem um canal desse, é um canal de aprendizado, a gente falou bastante aqui, podcast, livro, artigo, é uma forma de discutir, é uma forma de comunicar a cultura, de unir as pessoas. E acho que a dica que eu posso dar, embora a gente tá num podcast de tech, a gente até falou pouco de tech, podemos falar outra para falar mais de tech, mas porque o trabalho realmente ele está mais humanizado, quem consegue entender isso acaba se destacando, acaba encontrando o lugar. Tem um trabalho que é seu, pode procurar ele, se você não fizer, outra pessoa não vai fazer, desde que você invista tempo para saber, através do autoconhecimento, quais são as suas habilidades e você desenvolver elas para que elas virem competência e aí você resolve um problema para um determinado grupo de pessoas. Se você procurar isso, você vai achar, e às vezes a gente acha que está tudo fora e está do lado ali. Às vezes aqui dentro da Certis você pode se destacar muito só investindo um tempo nesse autoconhecimento e aprendizado contínuo. Espaço tem, viu? Com certeza. Eu sei que o Fernando terminou de trazer aqui, mas eu acho que a gente não pode ir embora sem pedir pelo menos umas 2 ou 3 dicas de referência ou de conteúdo de artigo, de livro, alguma coisa que você queira entregar pra gente deixar pra turma, né? Caramba! Vamos lá. De livro eu conheço aí, hein, Fernando? De livro analógico ou a gente consegue pelo... podcast. Cara, livro, eu vou falar o que eu tô lendo. Eu acho que cada um depois tem que procurar, tá? Boa. Eu acabei de ler o do Adam Grant, Repensar. Pense de novo, perdão. Pense de novo. A tradução foi para esse nome. É sensacional, mostrando de como é importante a gente quebrar esse ritmo hipnótico de eu já sei, é assim que funciona. Ele começa o livro contando uma história, não é spoiler aqui, que essa história é conhecida, de um grupo de bombeiros que estão num incêndio muito grande na Califórnia. E é um local numa montanha onde não dava para chegar, então eles descem de helicóptero e eles descem até o vale para apagar o fogo. Começam uns 12 bombeiros, o fogo está muito forte, eles perdem um bombeiro ali, percebem que não vão conseguir apagar aquele incêndio com material e eles começam a voltar, a subir a montanha, porque estava num vale, para que o helicóptero pegue eles lá em cima. Mas o fogo vem vindo tão forte, e eles gastaram tanta energia, mais a fumaça, que o líder do grupo percebe que está muito difícil esse grupo subir até a montanha e provavelmente eles vão perder mais pessoas no caminho, se não todos, porque o fogo está chegando. Até que ele tem uma ideia brilhante de... ele pergunta quem tem fósforo, quem tem alguma coisa ali, e eles caminham um pouco mais para frente e ele começa a colocar fogo
no local onde ele está. Tá todo mundo muito cansado e fala, caramba, o que ele está fazendo? E ele vai colocando fogo, depois ele sobe em mais 500 metros, ele fala para todo mundo deitar e descansar. Aquela linha de fogo que ele colocou limpa e não faz o fogo chegar para eles poderem descansar. Então ele teve o que ele chama aí, que foi o pensar de novo, pensar de uma forma diferente. E ele abre o livro com essa história que eu acho genial, e depois ele entra em diversas provocações de como a gente no trabalho, na vida, pode repensar processos que a gente faz. Um pouco do que a gente falou aqui, por que eu tenho que acordar às 8 horas. Né? Inovação total. Então eu acho que fica uma baita dica, um bom livro. Podcast eu ouço de tudo, desde finanças, mercado de trabalho. O nosso agora. Tá aqui o Tech. Para quem gosta de tecnologia, um colega meu, professor agora da Dom Cabral, o André Aiorio, não sei se vocês conhecem, podem trazer aqui, do Metanoia Lab. Eu acho que ele, de uma forma simples, didática, fala de todo que é tipo de tecnologia. O podcast que a gente faz junto lá no Critique, nos Estúdios Flows, vocês estão convidados. E quem quiser discutir, entregar mais alguma coisa, LinkedIn ou Instagram, ou Fernando.barra. Aqui embaixo também na descrição do vídeo. Fernando, mais uma vez, obrigado, cara, um prazer. Eu acho que, como você disse, a gente até passou pouco pelo lado tecnológico aí, né? Mas eu acredito muito que a transformação tecnológica vem junto com a transformação cultural, né? E a gente falou muito de pessoas aqui, né? Bom, sigam as redes do Fernando aqui embaixo, sigam as redes da Certsys também. Esse foi nosso primeiro episódio do Tech Faz Sentido, que faça sentido para você aí também. Valeu, pessoal! Sensacional, muito bom.